Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e a gente segue aqui revendo e comentando os episódios novos de The Chosen, da quarta temporada, que estão saindo dublado aí ao longo desse próximo mês no aplicativo The Chosen. Hoje a gente vai conversar sobre o episódio 2, chamado Confissões. Eu já começo confessando que esse episódio é um dos meus favoritos dessa temporada aqui. Eu já tinha assistido ele no cinema e revendo eu chorei tudo de novo. Tudo bem que eu chorar assistindo The Chosen nem é novidade mais, então bora pro episódio. Aliás, o episódio começa dizendo que o ator que interpreta Felipe mudou. E esse negócio de mudar ator que interpreta algum personagem na série já tinha acontecido antes, até mais de uma vez lá na primeira temporada, mas eu não tinha sentido tanto, dessa vez eu senti um pouco mais. Apesar que se você assistir dublado, você não vai sentir tanto assim, porque o dublador que faz Felipe continua sendo o mesmo. O episódio começa com Jesus tendo um sonho num lugar bem silencioso, um deserto assim, que ele encontra João Batista, ele tá preso por algemas e de repente ele já não tá mais, e ele abre caminho para Jesus com a sua vida e com a sua morte, né? E é uma cena bem bonita, assim, parece até que eles estão, sei lá, se vendo no céu. Quando Jesus acorda, ele recebe André num quarto escuro lá, porque eles estão de luto, o que no contexto judaico é chamado de Shivá, e dura 7 dias. Essa conversa entre os dois é interessante, ela mostra como dentro do luto você não precisa se sentir culpado por esse misto de emoções ali, às vezes você vai rir, às vezes você não vai estar totalmente desesperado como você supunha que devia estar, e tá tudo bem. Eu acho que essa temporada, aliás, ela trabalha muito bem essa questão do luto, e essa cena em particular faz isso de uma forma com muito tato ali. Eu acho que qualquer pessoa que estiver assistindo e está passando por uma situação assim vai conseguir se identificar com essa e com outras cenas e diálogos ao longo da temporada. A cena termina então com Jesus decidindo passar o Shivá na estrada com seus discípulos, porque é onde João passava a maior parte do tempo. Você me deu uma ideia. Onde tradicionalmente sentamos Shivá? Na casa do falecido. E onde era a casa do João? Era na estrada. Já o Quintus aparece pela primeira vez nessa temporada e ele tá tomando uma carcada ali do Atticus, que tá com medo de toda essa história sobre Jesus e as pessoas em volta, a multidão e tudo mais, acabar virando uma revolta, uma revolução. E por conta disso, ele força a mão pro Quintus ter que agir de uma forma mais contundente contra todo aquele povo, né, todos aqueles peregrinos que estão ali em volta de Cafarnaum por causa de Jesus. E em algum momento nesse episódio o Quintus faz a mesma coisa, então passando essa bronca adiante para o Gaius, que fica ali refletindo sobre isso, porque ele gosta de Jesus agora também, do que ele tem ouvido, do que ele tem visto, e ele tá meio receoso se ele faz alguma coisa, se ele não faz. Já na estrada, Tomé e Ramá chegam até Jesus e começam a falar com ele sobre aquela história lá do Kiddushin, se ele podia ajudar eles com isso, e Jesus aproveita esse momento para dar um ensino ali para os discípulos, dizendo que por causa dele, muitas vezes as famílias iam se dividir, iam se separar, ia ter problema, mas que era mais importante segui-lo do que até o seu relacionamento com a sua família. E nesse momento aqui, o que eu acho interessante é você ver a troca de olhares dele com Mateus, dando assim a dica de que ele devia anotar as coisas que Jesus estava falando nesse momento. A conversa termina com o Simão tentando explicar para o Tomé que ele devia sim dar um presente para Ramá, mesmo ela tendo dito que não precisava. E é engraçado essa cena toda, porque você se identifica com esse povo, né? Lá de 2000 anos atrás, tem certas coisas que simplesmente não mudam. Ouça, isso é uma má ideia. O que é uma má ideia? Não dar um presente para sua esposa. Especificamente aceitando a palavra dela quando ela diz que não quer um presente. Não. Ouça seu amigo casado. Essas palavras não significam o que você acha que elas significam. Vou te explicar uma coisa. E aí a gente vê pela primeira vez nessa temporada o personagem do Shemuel, que tá meio desconfortável com essa subida dele pro Sinédrio. Ele não tá se sentindo muito bem, porque ele confessa que ele falou com Jesus de Nazaré, eles oraram juntos, e que não era o que ele esperava. Ele julgou que Jesus não era a pessoa que ele achava que era.
E aí ele tá meio com medo de que essas coisas se escalem de uma forma que essa pessoa nem merecesse realmente isso. Mais pra frente no episódio ele descobre que João Batista foi morto por causa que ele entregou João Batista de certa forma. Então ele tá meio em crise com tudo isso. E aí a gente vê uma reunião no Sinédrio com Shammai primeiro fazendo um discurso ali, mas ele é interrompido por Caifás, o sumo sacerdote que finalmente aparece aqui no seriado. E ele começa a fazer um discurso ali explicando que eles deviam evitar apedrejar Jesus para não ter um problema com Roma. E ao contrário disso, eles deviam agir de uma forma mais sutil, tentando fazer Jesus cair em contradição na sua própria fala, para que o próprio povo percebesse as blasfêmias ali de Jesus e ele fosse perdendo a influência que ele tem. E que se alguém iria matar Jesus seria Roma, porque eles fazem isso muito melhor do que os próprios judeus, dando indícios de para onde é que a história vai caminhar, né? Os discípulos que estavam na estrada finalmente chegam no destino deles, que é um lugar chamado As Portas do Inferno, um lugar horrível, cheio de outras religiões e de todo tipo de depravação pagã. E aí eles estão tudo meio horrorizados ali com Jesus ter levado eles naquele lugar, ainda mais no meio de um tempo de luto. E Jesus explica para eles que eles não deviam ter medo de um lugar como aquele e que a luz deles deviam brilhar é mais no meio das trevas mesmo. E aí ele dá outro daqueles olhares para Mateus, dá aquela notada, né, que até hoje você tem aí escrita no Evangelho de Mateus. E esse discurso que ele vai fazer ali é sobre a pergunta que ele faz de quem dizem que ele é, o pessoal vai respondendo e tal. Em algum momento o Simão responde que ele é o Cristo. E a isso Jesus responde dando um novo nome para Simão, finalmente chamando ele de Pedro, a pedra. Mas veja, quando ele diz sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele faz assim, ó, abrindo os braços e dando a entender que ele está se referindo a si mesmo, ou pelo menos a fala de Pedro, e não a Pedro em si. Os discípulos não entendem isso muito bem, inclusive Pedro, e fica algo meio cinza. Judas, nessa cena, ele fala sobre Jesus derrotar a morte. Só que quando ele diz isso, ele está pensando em Roma, né? Mas Jesus responde a isso de uma forma que eu acho bem interessante. Mestre, o nosso povo está pronto para acreditar no Senhor e lutar com o Senhor. Por que mais nos trazer para este lugar de morte, senão para derrotá-la? Isso virá, a seu tempo. E aí, aquela noite, quando os discípulos estão voltando pela estrada e acampam lá no meio do caminho, eles começam a discutir sobre o que rolou naquele dia e sobre esse novo nome de Pedro e qual discípulo era mais importante. A gente vê especialmente João e Tiagão bem ciumados com toda aquela situação e no meio disso tudo Mateus sai da rodinha e vai lá conversar diretamente com Jesus, confessando para Jesus que ele também não gostou muito disso que Jesus fez, elevando a posição de Pedro ali meio que como uma liderança no meio do grupo, porque Pedro sempre pegava muito pesado com Mateus, era muito cruel com ele. E aí você tem um dos melhores diálogos desse episódio e eu diria de todas as temporadas até aqui. Primeiro, quando Mateus quer se justificar dizendo que ele não vai pedir perdão porque Pedro já disse que não ia perdoar mesmo, Jesus explica para ele que ele devia pedir perdão para se arrepender e não para ser perdoado. Depois, Mateus diz que, embora ele entenda que pedra é uma metáfora, que Pedro não age muito como uma pedra, não é uma pessoa muito estável. E aí Jesus responde a isso dizendo que ele transforma as pessoas em coisas que elas não são, o que Mateus já devia ter entendido nesse ponto. Isso é muito legal, porque eu já falei aqui nesse canal do Ponte do Reino inúmeras vezes sobre como Jesus transforma a nossa identidade primeiro e depois você começa a aprender a viver de acordo com quem você é agora. Depois, quando Mateus tenta justificar ali a situação dele com Pedro, resumindo a história, Jesus o confronta e diz, não vai resumir nada não, você vai falar palavra por palavra tudo que você fez com Pedro. E aí Mateus, falando em voz alta, ele começa a perceber o quão horrível ele foi com Pedro realmente. Só que mais uma vez ele tenta fugir pela tangente, dizendo que ele só queria esquecer tudo isso,
que se ele fosse pedir perdão, isso só ia gerar mais conflito, que ele só queria ter paz. Cara, você já ouviu isso antes? Porque eu já ouvi um monte de vezes dentro da igreja, de pessoas que você vai aconselhar sobre relacionamentos. Eu já ouvi todas essas desculpas que Mateus dá aqui, repetidamente. E, a resposta para isso é exatamente a resposta que Jesus dá. Não tem paz quando 2 dos meus seguidores guardam ressentimento no coração um pelo outro. Cara, que cena sensacional. E eu ainda quero ressaltar 2 coisas. A primeira é que se você guarda também ressentimento por algum irmão seu, isso quer dizer que você também não perdoou. E... bom, enquanto você não perdoar, vai sempre ter algo apodrecendo dentro do seu coração. E a segunda é que se você tem um problema com alguém e você vai até Jesus esperando que ele vai concordar com você e apontar o erro do outro, você vai sempre se frustrar, tá? Porque quando você chegar até Jesus, ele vai tratar o seu problema com você. O problema do outro ele vai tratar é com o outro. Bom, Mateus agora sabia o que ele devia fazer, só que ele não tem coragem de tratar aquilo ali logo naquela noite mesmo, então ele dorme com aquilo. No dia seguinte eles voltam para a estrada, eles continuam discutindo sobre Pedro ser a pedra. Inclusive eu acho legal uma fala de Tadeu aqui para João. Então, talvez possamos perguntar a Jesus que se Simão será a pedra principal sobre a qual a igreja dele será construída. Não. Certeza que Jesus é a pedra principal. De novo, reforçando a ideia de que a pedra sobre a qual Jesus vai edificar a sua igreja não é exatamente Pedro, né? E sim aquilo que Pedro disse, ou seja, Jesus. Nessa cena tem várias conversas entre os discípulos e uma delas é entre Pedro e Natanael, em que Pedro reafirma para Natanael que o nome dele agora é Pedro, mesmo que ele não entenda muito bem o que isso significa ainda, que ele não esteja vivendo ou se sentindo como uma pedra. Mas se Jesus falou isso sobre ele, então é isso que é. E eu gosto muito disso. Em seguida, ele e o André começam a conversar sobre uma história bizarríssima da Bíblia, em que Moisés está falando ali numa cena sobre a circuncisão do seu filho. E, cara, eu ri muito nessa cena, porque é legal de ver que os próprios discípulos, ou os judeus de forma geral, muitas vezes não entendiam coisas que estavam lá na Bíblia também. E é legal de ver isso, porque às vezes eu sinto que é só comigo. Mas a conclusão dessa conversa, que é a parte importante, é que Pedro confessa para André que ele tem um pouco de medo de acabar pisando na bola de novo com Jesus e Jesus mudar de ideia e revogar aquele nome que ele deu para ele. E quem nunca sentiu isso, que atire a primeira... deixa pra lá. E aí, numa outra conversa entre Mateus e Tamar, de repente Jesus vira pra trás e dá um olhar pra Mateus, que quer dizer: e aí, você já falou com Pedro? E cara, eu acho incrível como que em um olhar, não tem uma fala, não tem nada, é um olhar de Jesus, você consegue sentir exatamente o que muitas vezes a gente sente da parte de Deus conosco. Um amor constrangedor que nos leva ao arrependimento e à obediência. O Mateus então obedece imediatamente, indo lá para o fim da fila, falar com Pedro, confessa abertamente o seu pecado, pede perdão, e o Pedro não estava esperando nada disso, então ele não sabe como lidar com a situação, ele só fica quieto e vai embora. Aí corta a cena para Yusuf e Jairo, que ao longo desse episódio eles estão percebendo que o negócio está pegando lá em Jerusalém em relação a Jesus, e agora eles recebem um comunicado oficial de lá, citando Jesus de Nazaré nominalmente. Então, como eles veem que o negócio está escalando muito rápido, o Yusuf resolve ir para Jerusalém e pegar para si um cargo lá no Sinédrio, através da influência que o seu pai tem lá, para poder ajudar de uma forma mais efetiva Jesus no meio de toda essa situação. Naquela noite, o Pedro tá conversando, já deitado na cama com a sua esposa Éden, sobre o seu novo nome e tudo mais, mas a única coisa que nitidamente ele consegue pensar é em Mateus e no pedido de perdão. E aí, quando a sua esposa dorme, ele ainda tá muito inquieto com tudo aquilo, ele levanta da cama e sai para procurar Jesus, que também está acordado até tarde da noite orando. E nessa hora aí eu confesso que eu pensei: ai, que principiante, né? Você indo falar com Jesus para reclamar do outro, esperando que ele vai concordar com você, que o outro mude.
Cara, não dá pra fazer isso. Jesus sempre vai tratar você e o seu problema. E aqui você tem mais um diálogo incrível, né? Porque Pedro tá lá listando tanto de pecados que Mateus cometeu contra ele, e Jesus responde a isso dizendo que Pedro devia perdoar 70 vezes 7, ou, em outras palavras, infinitamente. E Pedro, diante disso, ele fala que ele não consegue. Jesus sabe que é difícil fazer isso porque você precisa passar por cima do seu orgulho para isso. Mas ele sabe que também é mentira que Pedro não consegue. E aí ele lembra Pedro de que eles só se encontraram lá naquele dia da pesca maravilhosa em que Jesus convidou Pedro a ser seu discípulo, graças a toda essa situação com Mateus. E assim, dessa vez, é o Pedro que sabe bem o que tinha que fazer, mas está com dificuldade de fazer e dorme com isso. E mais para esse final tem uma outra cena que eu acho incrível, como eu disse, né? Esse é um dos meus episódios favoritos aqui da temporada, em que o Gaio está saindo lá daquela conversa que eu mencionei com Quintus, de que ele devia dar um jeito naquele povo todo, e ele cruza com Mateus. E aí Mateus fala pra ele uma coisa sensacional que me marcou desde o dia que eu vi esse episódio lá no cinema, e todos os dias praticamente eu lembro disso. Todas as manhãs eu acordo, minhas ideias e medos estão misturados e eu me sinto sobrecarregado de dúvidas e arrependimentos. Ah, sei. Mas se eu parar um momento e lembrar... O quê? Lembrar do quê? Que só tem uma coisa a fazer hoje. Segui-lo. O resto se ajeita sozinho. Uau, cara, essa frase só tem uma coisa pra você fazer no dia: segui-lo. Sensacional. E aí, quando você pensa que o episódio não tem mais como melhorar, chega a cena final, que é a que me fez chorar repetidas vezes. O Pedro chega convicto do que ele tem que fazer, ele vai direto e reto no Mateus e o abraça com força. O Mateus fica totalmente sem jeito, né, daquele jeito dele. E aí o Pedro fala pra ele que o perdoa e esquece de tudo que já foi, numa das cenas mais lindas desse episódio, dessa temporada e provavelmente de toda a série. Todo mundo fica boquiaberto com a cena, então Pedro sai diante deles dizendo: acabou. Tipo assim, tá feito. O que obviamente me lembra outra pessoa que vai dizer isso lá na cruz, né, sobre toda a humanidade, perdoando as pessoas. Cara, são esses detalhes que me deixam arrepiado com esse seriado. É muito genial, meu. É muito incrível. Não é todo mundo que pega, você tem que prestar atenção, porque é um detalhe, é algo sutil, mas é maravilhoso, porque tá apontando lá para o desfecho, para a crucificação, para a ressurreição, para o evangelho. Acabou. E a última coisa que eu penso é que Pedro tá começando a viver de acordo com quem ele é agora. Só que a preocupação que ele apresentou lá no começo do episódio, de que ele ainda podia vacilar com Jesus, vai acontecer. A gente sabe disso também, que isso vai acontecer quando ele negar Jesus. Então é muito legal você ver como eles vão colocando devagarinho umas peças assim, apontando para coisas que ainda vão acontecer, sabe? E construindo aos pouquinhos. Isso é muito genial. E é por esse tipo de coisa que eu sempre digo que todo mundo tem que ver The Chosen. Então, curte esse vídeo, esteja certo de que você está inscrito no canal e com o sininho ativo para você não perder nenhum vídeo, porque além de ver The Chosen, é muito legal você ver aqui os episódios e perceber esse tipo de coisa que não é todo mundo que percebe. E é isso, então, até semana que vem com o terceiro episódio da quarta temporada.